Fala pessoal, muito boa noite, Fabrício Aguiar aqui. Resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, até com link aí pelo YouTube, porque deve ficar um vídeo um pouquinho mais extenso, levando em consideração aí essa queda forte hoje no mercado cripto, né? Eu vou analisar aqui bastante métricas, né? Para passar para vocês qual a minha opinião, até onde pode retrair os preços, né? Para a gente conseguir fazer os aportes aí em locais mais próximos do que seria o ideal, né? Para a gente não perder, no caso, essa pernada de alta aí, que agora provavelmente é só uma correção para dar sequência na tendência de alta, tá? Pessoal, faz um tempinho que eu venho comentando aí, deixa eu ver se o microfone está ligado, tá? Eu venho comentando que o Bitcoin realmente já estava em uma região aí de sobrecompra, né? Se a gente analisar, tiveram-se 8 semanas consecutivas de alta e já vim mostrando sinais aqui no caso de perda de força, né? Esses candles dojis, redução aqui da liquidez, tá? E aí, se a gente voltar um pouquinho o gráfico aqui, historicamente o Bitcoin nunca subiu mais do que 8 semanas em sequência, tá? Essa última sequência ela foi em 2017. A gente pode avaliar por aqui, ó. Deixa eu tentar localizar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente aqui, ó. Né? A alta começou aqui em abril, tá? E findou aqui, ó, em junho, né, abrindo a correção. E essa correção até onde foi? Até a média de 20 períodos semanais, né, que estava ditando a tendência aqui, como está ditando agora também, né, no período atual. Então, eu acredito que agora o preço ele vai retornar até essa média, né? Essa média aqui ela está próxima de uma região de forte suporte aqui, ó, que antes foi resistência, agora vai se tornar suporte na casa dos 32 mil dólares, né? E se a gente avaliar aqui a retração de 61.8, que normalmente é até onde as criptos retraem, está próximo dessa região também, ó, 32.500 dólares, né? E olha a média aqui se aproximando. Então, o movimento mais propício aí que seja realizado pelo Bitcoin seria a retração até essa região aqui, tá? Dessa região em diante aqui, eu acredito que é o momento realmente de start do bull market, né? Porque deve estar para sair aí, no caso, os ETFs aí de Bitcoin, que realmente poderia dar uma explosão no preço, tá? Mas vamos lá, pessoal. Como que a gente avalia normalmente, né? Fora as métricas aqui do Price Action, como que a gente avalia uma exaustão do movimento? A gente tem outros indicadores, né? A gente tem aqui, ó, o RSI, por exemplo, semanal. Ele já vinha trabalhando acima também da métrica aqui dos 70, né? Que é a região de sobrecompra. E chegou próximo aqui, ó, do limite histórico dele também, tá? Então podem ver que aqui pelo TrendView ele fica normalmente ó, já preenchido, né? Essa linha aqui do RSI quando está em região de sobrecompra. Aqui também já estava preenchida, tá? Então aqui era um sinal para a gente, o preço já estava precisando realmente passar por uma correção. A gente pode avaliar também pelo MACD com as médias muito esticadas, né, uma da outra aqui. E aqui no histograma, ó, já acusando também enfraquecimento do movimento. Ó, né? Aqui em tendência de alta ele fica verde, quando está para ter alguma correção ele inicia pela cor branca e pode depois terminar, né, com a parte vermelha na parte inferior, tá? Então, realmente estava na hora dessa correção aí, tá? Se a gente levar em consideração a NLC, né, Nelore e também a Nix, eu vou falar aqui para vocês a minha opinião. A Nelore, eu acredito que ela deve estar passando também por uma correção que deve ter fim próximo a essa região aqui de suporte, ó, na casa dos 50, tá? E aí eu quero até fazer uma comparação para vocês com esse movimento aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui o meu instrumento de desenho aqui para a gente avaliar. Ó. Esse movimento pode ser o movimento de uma xícara, né? Ou
cap and handle, né, que eles falam, cap handle, que seria um movimento muito forte aí no caso de alta, né? Então eu vou tentar desenhar aqui, ó, né? Seria esse movimento aqui de curva no fundo, ó, tá? E aí ele poderia estar vindo fazer aqui uma correção para formar a alça da xícara, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, em alguns exemplos, né, até pelo próprio TradingView, seria um movimento muito parecido, né? Um movimento de correção, arredondamento aqui no fundo, né? Uma leve correção para formar a alça e depois explode para cima aí. Então esse gráfico aqui é o gráfico mensal da Nelore, tá? Onde eu estou conseguindo identificar esse provável movimento, tá? E quando a gente olha aqui no diário ele respeitou, né, a retração de 61.8. Essa retração aqui, ó, é desse movimento de queda, né? Então quando o preço ele reverte a tendência, ele vai encontrar essas regiões aqui de retrações onde ele pode voltar a retrair, né? O preço pode voltar a corrigir. E foi o que aconteceu aqui, uma região de forte resistência aqui para Nelore. Eu acredito que até uma resistência psicológica aqui na casa de 1,5 centavo. E eu só acredito que essa resistência aqui ela vai ser rompida com um movimento forte aí do Bitcoin também, tá? Então aqui quando a gente tem, né, pessoal, o movimento aqui de pivô, a gente consegue traçar alvos, né, tanto para o movimento de alta quanto de baixa. Então aqui, ó, nós tivemos um movimento aqui de impulso, né? Nós tivemos aqui, ó, uma perna de correção e novamente um impulso. E aí nós tivemos o fechamento, né? Um fechamento abaixo desse fundo aqui, que era o que a gente precisava para ativar os alvos. Ó, esse candle aqui ele fechou, né? Abaixo aqui da região dos 90. Então a gente consegue já fazer aqui no caso a projeção dos alvos, né? O primeiro alvo está na casa aqui dos 65, confluindo com a retração de 61.8, e tem o último alvo aqui no meu ver na casa dos 50.21, né? E se a gente avaliar realmente esse último alvo aqui, ele está também próximo à região muito forte aqui de suporte da Nelore, pessoal, tá? Então aqui a gente tem a média de 200 períodos, né? A gente tem esse segundo alvo. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, a gente tem essa média aqui que ela é bem enjoadinha, que é uma média de 71 períodos, próximo dessa região também. Tem a média de 20 períodos. Se eu colocar no gráfico aqui de 3 dias, né? Ó, também é uma região de bastante confluência aqui de suporte, né? A média de 200 períodos também, a média de 71 períodos. Então, eu acredito que seja um ponto aqui excepcional para novos aportes aí para a Nelore, tá? Na casa dos 50. No máximo aí, podendo vir testar a última retração aqui na casa dos 42. Não acredito que nós possamos ver a Nelore abaixo dessa região aqui, pessoal. Então, quem estiver aguardando, não aporta aqui ainda. Estou sendo honesto para vocês, não aporta, porque o preço tende realmente a retrair mais aqui, tá? Ele está rompendo hoje, ó, esse candle aqui de 3 dias fecha hoje. Ele vai estar confirmando o rompimento desse último suporte aqui, ó, na casa dos 90, tá? Então ele tende a vir buscar essas outras retrações, tá bom? Falando um pouquinho aqui da Nix. A Nix aqui, ó, o que aconteceu? Ela veio, corrigiu até a retração de 61.8, tá? Tentou engatar, no caso aqui, um movimento de alta, né? De retomada, no caso, da tendência, mas ela foi... o movimento foi surpreendido aqui por esse engolfo, né? Um movimento muito forte de queda, praticamente quase um marabuzu de baixa, e engolfou 1, 2, 3, 4, praticamente 5 dias, né, pessoal? Então, assim, um movimento muito forte aqui agora na Nix de baixa. Esse daqui, ó, para quem não sabe, isso aqui é chamado de gift, né, ou presente, porque se você não pegou esse movimento todo aqui de queda, né, se você tivesse shortado, né, o movimento de queda, né, vendendo o ativo, esse aqui é um sinal para você entrar na perda, né, na perda da mínima aqui, ó, ele vai ativar estes alvos aqui para baixo, tá? Então ele vai vir provavelmente retestar essa região aqui dos 78,70
Não encontrando suporte, ele tem mais esses dois alvos aqui, ó, um na casa dos 63 e outro na casa dos 46, que seria essa última retração, tá? Então aqui, a meu ver, também não é momento de aporte aqui. E quem está comprado no ativo também, eu não indico a venda, né? Porque você vai pagar 12% aqui de taxa para recomprar o ativo numa região muito próxima da região que você vai vender agora. Então, aqui quem está fora do ativo, não entre agora. Entre, faça os aportes aqui, nessas regiões dos alvos. Seria o ideal, tá? Acredito que também aí a Nix retome a sua tendência de alta. Se a gente olhar no gráfico de 3 dias, né? Como que eu faço? Eu fiz o espelhamento aqui, ó, desses alvos. Tô pegando essa perna aqui de alta, tá? Ah, Fabrício, não está muito claro para mim essa perna aqui. Então coloca no gráfico de 3 dias. Olha aqui, ó, esses dois candles. Estou espelhando esses dois candles de alta para baixo. São os alvos aí que estão para serem alcançados, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico semanal, ela deixou outro padrão aqui de queda, né? Aqui tinha sido uma estrela cadente num topo. Aqui ela não está num topo, né? Mas o padrão também, se estiver respeitando aqui essa tendência atual de queda, a gente pode interpretar como uma estrela cadente ou até como um pullback, né? Pullback é um movimento aí, no caso, só de descanso para retomada do movimento. Então aqui nós tivemos uma perna de baixa, né? Aí eu posso vir aqui, ó, essa perna aqui de correção, para ele vir retomar e vir buscar o primeiro ou o segundo alvo aqui, tá certo? Então é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui na parte das criptos. Eu acredito que agora vai seguir esse movimento aí, tanto para Ethereum, né? Ethereum, se a gente der uma olhadinha, aqui eu tinha desenhado um canal de alta, teve esse rompimento aqui, né? E agora veio testar novamente essa linha, no caso inferior aqui do canal, e a gente pode estar vendo também uma correção, né, até a média aqui de 20 períodos para retomar, no caso, a tendência de alta, tá? BNB, vamos colocar no gráfico diário. Eu acredito que aqui no BNB ele deve estar fazendo um pullback aqui, tem que ficar esperto, tá? Para ver se ele não vai buscar mais alvos inferiores. Para a gente confirmar, no caso, esse rompimento aqui dessa média, a gente teria que ter um pivô de pós-rompimento, né? Ele rompeu a média de 200, mas não teve nenhum pivô, né? Que seria este movimento aqui, ó. Rompeu a média, ele tem que vir retestar, respeitar essa média aqui, né? E retomar a tendência para a gente conseguir espelhar alvos, né? Projetar alvos aí para cima, mas aqui não tem. Então quem está no BNB, fique atento aí que pode ter mais quedas, tá bom? Galera, é isso aí. Forte abraço para vocês aí. Tenham cautela agora, tenham paciência que vai chegar a hora dos aportes aí, tá bom? Forte abraço.